Olá a todos e todas. Meu nome é Luciana e é um prazer estar aqui mais uma vez nesse congresso de aromaterapia. Agradeço muito ao Ian pelo convite. E esse ano eu vou trazer duas coisas que eu amo muito, no caso a estética e a aromaterapia. Eu tenho estudado bastante essa situação da utilização da eletroterapia com óleos essenciais. É uma situação nova, são técnicas novas, né? Assim, aliar o que a gente já tem de tecnologia com os saberes da medicina. E quero compartilhar para vocês um pouco. E também estou super interessada em ouvir o que vocês têm a dizer a respeito. Você que trabalha com estética, né? Que a gente percebe que o movimento da estética atualmente ele está se voltando não só para o tratamento físico, corporal, facial ou capilar, mas também pensando no cliente como um todo, né? Como um ser integral. E não tem coisa melhor que aliar a aromaterapia, que ela é exatamente isso, ela sempre entrega mais daquilo do que ela promete, né? Então, se você vai buscar um tratamento com óleo essencial, no caso que nós vamos falar aqui da celulite, com certeza, além de promover um bem-estar para essa desordem que a pessoa, para essa queixa que a pessoa está apresentando, também ela vai ganhar muito mais com isso, especialmente num bem-estar geral. Então, vamos lá. A utilização dos aparelhos de estética com óleos essenciais, ele pode tornar, sim, o tratamento mais rápido. Claro que utilizando em condições adequadas. Pode potencializar a penetração dos óleos essenciais e até o efeito dos mesmos, sem alterar as propriedades. Isso fazendo em condições adequadas. Nós não temos muito ainda estudo prático, mas algumas literaturas que podem nos ajudar, e até no final aqui da palestra eu coloco as minhas referências bibliográficas para vocês também, se quiserem visitar esses livros, é muito interessante de conhecer. Então, as ondas produzidas pelos equipamentos têm a capacidade de estimular o ambiente intersticial e, assim, encaminhar as moléculas dos óleos essenciais em direção às células, de uma maneira muito mais assertiva, né? E apesar de ser vantajoso, quando você fizer a combinação entre a eletroterapia e os óleos essenciais, no que eu busquei de literatura, é sugerido, então, você utilizar metade das dosagens convencionais descritas para um tratamento. Ou seja, no caso de, quando a gente está falando agora da celulite, né, utilizar uma massagem, né, com um óleo vegetal e diluir o óleo essencial. Uma dosagem segura 2%. Então, se você for aliar com a eletroterapia, que no nosso caso aqui nós vamos falar sobre o ultrassom, você vai usar a metade deste óleo essencial. Você pode usar a mesma quantidade de base carreadora, porém, se você fosse utilizar 2% somente fazendo a massagem, se você for aliar com o ultrassom, você vai utilizar 1% de óleo essencial. Então, vamos falar da temida celulite, que é um nome errado, mas todo mundo conhece como celulite. A melhor terminologia para essa desordem, vamos dizer assim, é hidrolipodistrofia ginoide. Mas todo mundo conhece como celulite. E tudo bem, vamos usar esse nome, apesar de não ser a melhor palavra para ser utilizada, né? Porque celulite sugere processo inflamatório, IT, e algumas teorias contradizem que de haver realmente um processo inflamatório causando este mal, vamos dizer assim, né? Então, tem algumas teorias que sugerem que ela pode ser proveniente de problemas alérgicos, tóxicos, circulatórios, né? Então, não é a melhor denominação, mas é a que todo mundo utiliza, então aqui na palestra eu vou utilizar a celulite também. Tem outros nomes também, outras denominações, como fibroedema geloide, paniculopatia edematofibroesclerótica. Você não vai falar isso para sua cliente, né? Ela vai falar, o quê? Não, você pode falar que a nomenclatura correta é essa, tal, mas a gente vai tratar como celulite, não tem jeito. E por que hidrolipodistrofia ginoide? Hidro, de água, lipo, gordura, e distrofia, desordem. E ginoide refere-se à mulher, ou seja, uma alteração que atinge 95% das mulheres. 95%?
Os outros 5% talvez não tenham percebido que tenham celulite, não sei. Né? Principalmente em fase de alterações hormonais, depois da puberdade, né? Quando há acúmulo de gordura em determinada região, os adipócitos vão estar maiores e vão estar em maior quantidade, vão dificultar a circulação, tanto linfática quanto venosa. Então, você tem as fibras de colágeno se estirando e a derme apresentando aquelas irregularidades que a gente chama, que é a famosa aparência, o aspecto de casca de laranja, né? E a celulite tem 4 graus variados, então, quanto antes a gente começar a tratar, quanto mais cedo, um tratamento vai ter uma resposta melhor. E em relação a essa situação dos 95% das mulheres, né, que tem celulite ou não, na verdade, esse não é um mal recente, né, assim, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, né, que a gente fala, é o mal do século, tal. Na verdade, a celulite, vou chamar ela assim, tá? Já estamos íntimas. Ela caminha com a mulher desde sempre, né? Eu até trouxe aqui 2 pinturas para vocês verem, que são da era barroca, do pintor Rubens, século XVI, 16, 17, né? Então, assim, numa época que a beleza da mulher era de ter aqueles corpos mais opulentos, né? A mulher já apresentava celulite, gente. Nós sempre tivemos, sempre teremos, né? O problema, tem até mais um quadro aqui também, é quando essa situação causa um desconforto, pode ser um desconforto físico, um desconforto emocional, então deve sim ser tratado e pode ser tratado. Mas todas nós temos e isso caminha conosco como mulheres pela humanidade, ao longo da história da humanidade. Então vamos falar um pouquinho dos óleos essenciais que a gente pode utilizar na celulite. Já tem alguns conhecidos, né? Pelos seus efeitos de melhorar a circulação, microcirculação, ajudar na drenagem linfática e até mesmo também na quebra de tecido de gordura, né? No caso de lipólise. Então, eu vou citar aqui alguns que eu encontrei nas referências, mas se você já trabalha com isso, se você já utiliza, algum aqui que eu não citei o nome, depois você deixa nos comentários que eu quero saber. Então, quais são os óleos que são bem legais para a gente trabalhar, os óleos essenciais bem legais para a gente trabalhar no tratamento de celulite? A laranja amarga, o limão siciliano, o junípero, o cipreste, o alecrim, o cedro atlas, o tomilho, hortelã-pimenta, hortelã verde, a pimenta preta, que até a gente já encontra alguns cremes já prontos de massagem com ele, né? Ele é bem interessante por estimular e ativar a circulação. O imortelle e o gengibre. Se eu esquecer algum, coloca depois no comentário que eu quero saber. E aí, como a gente sabe, obviamente eu não vou utilizar o óleo essencial puro, né? Eu vou ter que diluir ele numa base carreadora. E o que seria melhor utilizar? Um creme ou óleo vegetal? Se a gente for procurar nos livros, o que a gente encontra? Que quando você vai utilizar creme, é mais indicado para tratamentos mais hidratantes e refrescantes. E o óleo vegetal, ele é mais interessante para tratamentos mais regenerativos, fortalecedores e protetores. Então, no caso da celulite, é mais interessante a gente utilizar óleo vegetal, especialmente porque tem alguns óleos vegetais que podem até potencializar esse efeito dos óleos essenciais, né? E ajudar ainda mais no processo do tratamento. Alguns que eu escolhi aqui, que eu achei que são muito interessantes para utilizar, são os óleos de damasco, de pracaxi, de semente de uva, de amêndoas, de macadâmia e de chia. E o legal também é que, assim como os óleos essenciais, eu não preciso usar um óleo essencial, né? A gente pode fazer a sinergia entre os óleos essenciais. Eu também posso fazer essa sinergia com os óleos vegetais. Então, por exemplo, utilizar 50% de óleo de semente de uva, 50% de óleo vegetal de damasco, né? Então, a gente pode também criar essas situações com os óleos vegetais. E como eu tinha falado anteriormente, uma margem muito segura para a aplicação dos óleos essenciais em massagem é de 2%. Porém, se a gente for pensar em associar a eletroterapia, o ultrassom,
A gente vai utilizar essa porcentagem pela metade, então, no caso, 1%. E eu vou explicar o porquê, falando um pouquinho sobre o ultrassom. A utilização desse ultrassom, aparelho de ultrassom, equipamento de ultrassom, no tratamento da celulite. Quem já trabalha com estética já deve ter visto, já deve ter ouvido falar do ultrassom, porque ele é um dos equipamentos mais antigos que a gente já utiliza na estética corporal, né? Além da função, além da finalidade estética, nós também temos outras finalidades com ultrassom, finalidade médica, fisioterapêutica e também como diagnóstica, né? Mas no nosso caso aqui, nós vamos falar como é que é a finalidade em estética. O que é o equipamento, né? Ele é um equipamento que produz ondas sonoras contínuas ou pulsadas, atuando na movimentação de substâncias importantes no fluido intersticial, neste local aonde que eu quero que cheguem as moléculas dos óleos essenciais. Esse equipamento produz 3 tipos de efeitos no organismo. O térmico, então ele provoca um aumento da vascularização do tecido, um aquecimento e melhora a oxigenação local. Ele tem um efeito químico que provoca a produção de colágeno e fibras elásticas, melhorando a firmeza da pele. E um efeito mecânico ou de fonoforese, que provoca o aumento da penetração de ativos cosméticos, melhorando a performance dos produtos. Que é isso que eu vou querer se eu for trabalhar, no caso da celulite, com os óleos essenciais. Eu quero esse efeito mecânico, especialmente. E as frequências que se utilizam em terapia com ultrassom variam entre 800 kHz e 3 MHz. Quanto maior a frequência, menor a capacidade de penetração. No caso da estética, a frequência que a gente utiliza é o de 3 MHz, que é uma capacidade de penetração até 5 centímetros. Isso vai variar de acordo com o local e a quantidade de tecido adiposo. E o aparelho de ultrassom, ele pode emitir ondas de 2 maneiras, de modo contínuo, e aí eu tenho um efeito térmico maior, tá? Ou do modo pulsado, que nessa emissão pulsada, entre um impulso e outro, ele tem um tempo. Então, esse tempo ele facilita a dispersão do calor. E é o que nós não queremos. Nesse momento, a gente não quer o efeito térmico, a gente quer potencializar o efeito mecânico de fonoforese, para poder penetrar ainda mais as minhas moléculas de óleo essencial. Então, quando você for trabalhar com ultrassom e óleos essenciais, você vai utilizar o ultrassom no modo pulsado. E qual a intensidade? No caso do tratamento de celulite, a gente inicia sempre no modo mais baixo, 0,5 watts por centímetro quadrado. Isso você vai alterando no display do próprio aparelho e vai aumentando progressivamente e não ultrapassar o valor de 2 watts por centímetro quadrado. Então, você vai trabalhar com até 50% da capacidade do aparelho, tá? E o tempo de aplicação, o total deve ser até 20 minutos. Então, assim, por exemplo, eu vou trabalhar nas pernas, né, na celulite, na parte de glúteo ou coxa, então são 2 pernas. Eu vou usar 10 minutos numa perna, 10 na outra. E como é que a gente trabalha? Por quadrantes. Então, eu pego um quadrante, eu posso fazer o quadrante a olho nu, ou até mesmo passar uma caneta naquele local, né, nos locais, nos quadrantes que eu vou ter que passar o meu cabeçote, e vou utilizar em cada quadrante de 3 a 5 minutos. E como a gente sabe, né, ele é um cabeçote e nós usamos um gel para acoplar melhor na pele, né? Mas esse gel, ele é básico, ele é neutro, aquoso, então não vai interferir na absorção com o óleo vegetal e nem com o óleo essencial. Porque também eu posso tirar depois, né? Posso tirar depois que eu utilizei o ultrassom, eu utilizo, eu tiro ele, eu retiro o excesso e ele não vai ocluir a minha pele, a pele da cliente, aliás. Mas nós temos contraindicações para a utilização do ultrassom. Sobre áreas com distúrbios vasculares periféricos, como trombose venosa profunda ou aterosclerose severa, não posso utilizar. Sobre pele com lesão ou irritações,
Uma pele sem sensibilidade também não posso, especialmente porque nós promovemos um certo aquecimento, mas é muito sutil, mas a gente promove um certo aquecimento, então você precisa do feedback da cliente. Então, eu não posso ter uma pele sem sensibilidade, que eu posso queimar. Sobre epífises de crescimento em crianças e jovens, sobre regiões corporais previamente expostas à radiação, pacientes com hemofilia não controlada também não podem utilizar, pacientes com portadores de tumores malignos, pacientes com processos infecciosos, sobre o tórax de cardiopatas ou portadores de marcapasso cardíaco, gestantes também não podem utilizar ultrassom, sobre as gônadas e sobre os olhos. Então, temos sim que tomar cuidado com essas contraindicações e também perceber as contraindicações dos óleos essenciais. Então, depende dos óleos que você escolher, você precisa pesquisar a literatura a respeito, né, para ver se ele tem algum tipo de contraindicação para sua cliente e também fazer uma boa anamnese da sua cliente, perguntar, perceber se ela tem algum tipo de problema, de distúrbios, doenças, histórico familiar, tudo isso é muito importante na hora de você fazer a escolha do tratamento, né, dos óleos essenciais e também para a utilização do ultrassom. E aí, como é que eu vou fazer para aliar o equipamento de ultrassom com o óleo essencial? Como eu falei para vocês, isso é uma técnica ainda muito nova, né? A gente está começando a pensar nisso agora, então a gente não tem ainda uma prática comprovatória, assim, a gente sabe que vai dar certo, que dá certo, né? Mas a gente ainda não tem ainda um resultado, não tem como mostrar. Então a gente está aqui, nós estamos iniciando um processo super legal de aliar essa técnica com a tecnologia, que já funciona, que a gente já conhece, com a natureza que a gente também sabe que conhece, que sabe que funciona, né? Mas aí, quando você vai olhar a literatura que tem, um pouco que ainda tem, fala o seguinte, que a gente deve, primeiro, fazer a massagem com o óleo vegetal e o óleo essencial, esperar 10 minutos e depois utilizar o ultrassom. Tudo bem. Eu acredito que isso deve ter sido baseado já de um experimento que foi feito com massagem com óleo essencial de lavanda, e aí eles mediram qual era o pico de concentração plasmática dos principais componentes do óleo essencial de lavanda. E aí foi comprovado que o pico de concentração plasmática era depois de 20 minutos da massagem. Então, eu acredito que a literatura tenha se baseado nessa situação. E tudo bem. Mas eu também poderia utilizar o ultrassom antes. Para quê? Para fazer um preparo de toda essa ação fisiológica. Então, eu preparo a minha pele, o meu tecido intersticial e depois recebo a massagem. Também eu vou aumentar o poder de penetração desses ativos. E aí? O que é que você acha? O que é melhor? A gente fazer primeiro a massagem com óleo essencial, esperar 10 minutos e utilizar o ultrassom para ele penetrar mais as moléculas de óleo essencial, ou utilizar o ultrassom primeiro para você provocar toda uma ação fisiológica no seu organismo e depois utilizar a massagem. O que você acha? Deixa nos comentários a sua sugestão e a sua percepção. Para mim, eu acho melhor utilizar o ultrassom primeiro, porque daí eu vou estar preparando toda essa ação fisiológica, preparando todo o meu organismo para receber esse óleo vegetal com o óleo essencial com muito mais qualidade. Mas eu quero saber sua opinião. De qualquer maneira, utilizando o ultrassom antes ou o ultrassom depois, a grande vantagem é a velocidade com que ele vai agir nos sistemas lipídicos, a velocidade como vai acelerar o metabolismo e desintoxicar os tecidos. É uma técnica absolutamente fantástica, é promissora. Então, você que trabalha já com estética, que já conhece o ultrassom e está querendo aliar a aromaterapia, olha que boa indicação assim para você poder melhorar a qualidade do seu tratamento, né? E aqui eu também estou deixando para vocês um pouco das referências bibliográficas da onde eu tirei
esse trabalho, né? Nós estamos começando esse trabalho também lá na empresa. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, né? Esse trabalho, eu acho que a estética, como eu falei, né? A estética cada vez mais ela se volta para o natural e para o integral. E isso é muito bom e muito importante. Mas nós já também temos uma tecnologia que a gente sabe que funciona. Então, por que não aliar os dois, né? Um ao serviço do outro. E a minha apresentação era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Quiserem entrar em contato comigo pelo Instagram também, fiquem à vontade. Um grande beijo e fiquem todos bem.